Alô, bom dia, irmãos da Igreja Batista Maranata. Nós estamos nos preparando para mais uma devocional. Hoje é dia 8 de setembro de 2020. Então, bom dia a todos vocês. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro. Estamos no pós-feriado. Espero que você tenha tido um bom tempo de descanso, que tenha sido proveitoso, seu tempo em casa, tempo em família. E aqui começamos mais uma devocional. Muito bom. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre como que nós interpretamos os diversos eventos que acontecem na nossa vida. Eu espero encorajar você a olhar suas circunstâncias não como boias simplesmente soltas ao mar, mas ancoradas na verdade da Escritura, tá bom? E aí vamos que vamos começar. Excelente, pessoal. São 9h03 no meu relógio. Eu acho que nós já temos aí um bom grupo presente para começarmos esse nosso período devocional, e é o que nós vamos fazer agora, e vamos começar com um tempo de oração, tá bom? Vamos começar com um período de oração, e aí nós já mergulhamos no texto. Bom, vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de nos reunir, de nos ajuntar virtualmente, meditarmos numa porção da Tua Palavra, aplicarmos no nosso dia a dia, e assim crescemos como corpo de Cristo, e assim crescemos como igreja. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe o nosso tempo, que seja um tempo proveitoso, que seja um tempo edificante, conforme nós pensamos sobre diversos eventos em nossas vidas, que parecem que ficam à deriva, mas que precisam estar ancorados, e são ancorados, em verdades da Tua Palavra, que hoje nós queremos reconhecer. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sem sombra de dúvida, eu acredito que este é um versículo conhecido da maioria, se não de todos. Nós somos muito familiarizados com esse versículo, é um versículo muito especial, que reflete um princípio bíblico profundo, alicerçado na soberania de Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é Romanos capítulo 8, versículo 28. Se eu fosse dar um título para o nosso tempo hoje, eu colocaria desenvolvendo uma perspectiva voltada para o Senhor em tudo. Por vezes coisas acontecem na minha vida, coisas acontecem na sua vida, que nós nos vemos perdidos. Perdidos porque nós tentamos fazer sentido quando coisas acontecem sem nenhum aviso prévio, nos pegam de surpresa e nós não entendemos propósito. Você já se sentiu assim? Simplesmente perdido com as coisas que estão acontecendo, e aí você começa a se perguntar o que o Senhor quer com tudo isso. Às vezes nós até descobrimos uma ou outra razão, conseguimos, e obviamente é esperado, aprender lições importantes, mas eu quero ajudar você a entender de que tudo isso que acontece é ancorado numa verdade profunda da Escritura, que nos ajuda a fazer sentido de todas elas. Ainda que eu não entenda o próximo passo, eu sei qual é o destino final e sei para onde o Senhor está me levando. Isso é muito importante nós reconhecermos. Isso é que vai ancorar a sua fé quando dificuldades lhe assaltarem e simplesmente parecerem não fazer sentido. Tá bom? Então nós vamos caminhar nesse sentido aí. Eu vi que o Didi já interagiu, né, dizendo muitas vezes nós ficamos aí sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 28, tem um contexto imediato que nos ajuda a entender essas coisas. E eu quero voltar junto com você até o versículo 18. Nós vamos ler do versículo 18 ao 22, e eu vou pedir para você prestar atenção o que o texto bíblico diz, o que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, coloca para nós em termos das características da criação, da boa criação de Deus. O que aconteceu com ela? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo está reconhecendo os sofrimentos presentes. Ele está reconhecendo de que nesse tempo presente nós passamos por sofrimentos. Ele está passando por sofrimentos, você passa por sofrimentos, eu passo por sofrimentos, nós passamos por desconfortos gerais. Aí ele segue no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ok? Então o apóstolo Paulo ele reconhece que a boa criação de Deus, lembra lá de Gênesis capítulos 1 e 2, né? Nós temos o relato da criação no capítulo 1, nós temos um repeteco da relato da criação no capítulo 2, numa perspectiva diferente, e tudo isso Deus chamou de muito bom. Essa boa criação, essa muito boa criação, ela está numa condição caída, distorcida pelo pecado. É importante reconhecermos isso. Quando estamos procurando dar sentido nas coisas que acontecem ao nosso redor, saiba o seguinte, nós vivemos num mundo criado por Deus e está distorcido pelo pecado. Ele aguarda uma redenção, a redenção final. O versículo 22 ele é muito categórico, muito direto ao ponto. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O apóstolo Paulo reconhece o nosso estado, o estado de criaturas na boa criação de Deus, passando por sofrimentos, essa criação distorcida pelo pecado, aguardando redenção. Se nós queremos fazer sentido das coisas que acontecem ao nosso redor, nós temos que ter uma visão bíblica, uma expectativa bíblica das nossas circunstâncias. Quais sejam? Nós vivemos num mundo criado por Deus, distorcido pelo pecado, um mundo caído. Essa não é uma visão apenas simplista ou pessimista do que acontece ao nosso redor, mas uma visão realista, biblicamente realista. Se nós vamos ter esperança e esperança real, é porque nós estamos olhando as coisas como elas de fato são e apenas um lugar nos conta como elas de fato são, a palavra de Deus. A gente precisa crer nisso. Então, desenvolver essa perspectiva voltada para o Senhor em tudo é reconhecer a mão de Deus em todas as coisas, na sua boa criação e que a sua palavra diz com o que aconteceu com a criação. Eu e você vivemos num mundo caído. Por isso sofremos consequências do nosso pecado. Por isso sofremos as consequências do pecado de outra pessoa e por isso sofremos as consequências de um mundo caído que geme e aguarda a redenção. A saber, pandemias. A saber, tsunamis, a saber, tempestades, pragas de gafanhotos e etc. Bom, mas não é só isso que o texto nos diz. No versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Existe uma esperança de transformação final. Existe uma esperança de uma transformação definitiva. E nós aguardamos isso. Não só a criação aguarda isso, versículo 22, mas nós aguardamos isso. Nós estamos entre ser salvo por Cristo Jesus, criado por Deus, ser salvo por Cristo Jesus, e estamos aguardando a redenção final do nosso corpo. Bom, versículos 24 e 25 nos traz a postura de como nós aguardamos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos esperando, e a esperança cristã, eu gosto de pensar da seguinte forma, ela não é esperança sobre a possibilidade de algo acontecer. A esperança cristã é aguardar algo certo que vai vir a acontecer. Essa é a nossa esperança. Tem muito mais a ver com espera do que possibilidade. Aliás, não tem nada a ver com possibilidade. Tem a ver com a espera de algo certo.
Essa é a esperança cristã. Então o que acontece quando nós estamos tentando fazer sentido em tudo que acontece ao nosso redor? Obviamente nós estamos perguntando para o Senhor aquilo que devemos aprender, aquilo que devemos crescer. Lembremos que Deus já nos deu todas essas respostas na sua palavra, que Ele já nos ancorou numa verdade profunda de Romanos 8, capítulo 28, que todas as coisas cooperam para o bem. E aí nós começamos a interpretar o que acontece na nossa vida à luz dos propósitos maiores de Deus. É como se eu tivesse agora entendendo os caminhos que eu estou sendo levados, tendo em consideração o destino final. Eu consigo entender as ruas que eu estou levando, que eu estou caminhando, pelo destino final. Eu lembro que durante a minha adolescência, eu fui criado numa cidade menor que São José dos Campos, a cidade de Atibaia, e numa época em que Atibaia tinha poucos prédios, pouquíssimos prédios. E eu lembro que eu me situava na cidade, caminhando, andando para cima e para baixo, pelos prédios. Eu sabia o que tinha perto dos prédios, eu olhava para eles e simplesmente seguia, caminhando a pé, não tinha contramão, eu simplesmente ia andando e me direcionando por esses nortes, esses prédios, esses marcos maiores. A palavra de Deus nos traz esses marcos maiores. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Ele está caminhando você através da criação boa de Deus, mas caída, na esperança de uma transformação enquanto nós aguardamos, e transformação no caráter de Cristo. É aqui que nos leva de volta a Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O grande problema é que nós impomos ao texto o que nós entendemos como bem. E normalmente ligado pelos nossos desejos. Na maioria das vezes, desejos bons. Olha, eu sei o que é bom para mim. O que é bom para mim é que eu arrume outro trabalho. Então, se Deus está me tirando esse trabalho de hoje, é porque Ele vai me levar para um trabalho melhor. E aí eu interpreto as minhas circunstâncias à luz do que eu desejo, à luz da minha cobiça. Bom, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Porque o apóstolo Paulo destrincha nos versículos 29 e 30 o que ele está fazendo com relação a esse bem. Olha só o que ele diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então eu não sei detalhes do que está acontecendo na sua vida. O que eu sei é que Deus usa todas as coisas para o seu bem. Você cristão que ama a Deus, você que foi chamado segundo o propósito de Deus, Deus está usando o que está acontecendo hoje para formar em você o caráter de Cristo. Então isso muda sensivelmente, mas radicalmente ao mesmo tempo. É uma mudança simples de entendimento, mas que muda radicalmente a sua postura diante de tantas circunstâncias que você não entende. Em que é possível aguardar e aguardar com esperança, porque Deus, esse bom Deus que me predestinou, que me chamou, que me justificou e que irá me glorificar, está no controle, trabalhando todo e qualquer evento que passa na minha vida, na sua vida, para conformar você à imagem de Cristo. E para formar o caráter de Cristo em nós, provações vão vir. Nós não gostamos de provações, nós não gostamos de sofrimento, mas a verdade é que o sofrimento faz bem. Nós não precisamos gostar do sofrimento, mas nós precisamos amar aquilo que ele produz, e produz em nós o caráter de Cristo. Então, quando a vida parece não fazer sentido, lembremos que nós só vamos interpretar corretamente nossas circunstâncias se for à luz de uma verdade maior e mais profunda, que irá nos ancorar os barcos das nossas vidas, né, se nós assim quisermos colocar, né, vai ancorar os nossos barcos para que eles não fiquem à deriva nessas circunstâncias malucas. É pandemia, é perda de emprego, é luta com saúde, é luta com familiar, são problemas de relacionamento, discordâncias na igreja, tantas coisas que parecem não fazer sentido, mas todas elas orquestradas na mão desse bom Deus, que criou tudo o que nós conhecemos e experimentamos na criação,
essa criação distorcida para o pecado, esse bom Deus que nos fez promessas de redenção e redenção completa, não só na criação, mas principalmente por nós, em nosso favor, que nós aguardamos com fé e que nos prometeu, Ele vai usar tudo isso para nos conformar à imagem de Cristo. Irmãos, vamos crer que Deus está no controle. Então nós podemos resumir da seguinte maneira, e aqui eu vou citar para vocês um autor de um livro que eu li recentemente, um capítulo de um livro que eu li recentemente, que diz o seguinte, o nome desse camarada é Jeremy Pierre. A criação boa do mundo, a corrupção do pecado e a antecipação de algo melhor são elementos necessários de pano de fundo para entender as presentes circunstâncias à luz da redenção ou à luz da salvação. Olha que verdade profunda. Nós vivemos num mundo criado por Deus, uma boa criação, mas o pecado corrompeu tudo que nós conhecemos e nós estamos antecipando algo melhor que está por vir. São elementos importantes para fazer sentido o que acontece na sua vida. Você não vai entender suas circunstâncias se você não reconhecer a boa criação de Deus, a corrupção do pecado e a esperança da redenção de que Deus está trabalhando. Caso contrário, você vai ficar perdidinho. Você vai atribuir valores, você vai atribuir significados às suas atitudes que não estão lá. Você vai querer interpretar circunstâncias de acordo com a sua... de acordo com a sua cobiça. Você vai ficar perdido nos seus desejos e vai perder de vista o que o Senhor de fato está fazendo. Então é nas circunstâncias que você se encontra hoje que Deus continua desenvolvendo o seu plano. É nas circunstâncias únicas que Ele lhe colocou, de sofrimentos envolvidos, das lutas presentes, de relacionamentos, de saúde, financeira, de trabalho, pandêmicas. São nessas circunstâncias únicas que Deus preparou para que você se tornasse mais parecido com Jesus. E respondendo com fé, o nome de Deus é glorificado. Olha que bênção, não é? Então qual que é a nossa responsabilidade em tudo o que acontece? Confiar humildemente no Deus soberano, enquanto vivemos fielmente para o Deus Santo. Vou repetir. Confiar humildemente no Deus soberano, enquanto vivemos fielmente para o Deus Santo. Constantemente você está interpretando as circunstâncias ao seu redor. Eu espero que seja com as lentes da verdade, de que Deus está usando tudo o que acontece para transformar você em imagem de Cristo. Isso não nos deve deixar sem ação, muito pelo contrário. Isso deve nos levar à confissão, arrependimento, crescimento e amor a Deus e amor ao próximo. E vamos caminhando, confiando humildemente no Deus soberano, enquanto vivemos fielmente para o Deus Santo. O Deus Santo e o Deus soberano são o mesmo Deus, obviamente, mas eu estou destacando aqui atributos distintos de acordo com uma postura coerente. Por exemplo, eu quero confiar humildemente porque Deus é soberano. E eu quero viver fielmente porque Deus é santo. Percebe? Nossa responsabilidade nas circunstâncias que Deus traz. Eu quero confiar humildemente porque Deus é soberano. E quero viver fielmente porque Deus é santo. Nossa experiência pessoal é um ato contínuo de interpretação do que está acontecendo ao nosso redor. E para isso nós precisamos das lentes das Escrituras. Caso contrário, nós vamos interpretar de acordo com os nossos desejos, nossas cobiças, nossa sabedoria limitada, e isso vai ser um desastre para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar, que o norte nós já sabemos. Ele quer que você seja como Jesus Cristo. Amém? Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma interação, a gente ainda tem aí 5 minutinhos, diante do tempo que eu tinha planejado, para a gente conversar um pouquinho. Eu não sei se tem alguma pergunta, algum comentário diante daquilo que a gente está falando. Espero que seja não só relevante, mas que tenha uma aplicação profunda para você hoje, né? Vamos confiar humildemente no Senhor enquanto nós vivemos fielmente para o Deus Santo, tá bom? Bom dia, Edu e Sara. Bom dia para quem chegou no processo. Bom dia, Dona Nália. Amém. Bom dia. Alguma pergunta, alguma consideração? Estou vendo os comentários de vocês aqui, para a gente dar a sequência aí. Tudo tranquilo? Então, resumindo, pessoal, sabedoria significa que você vai entender a sua vida
confiando nos propósitos de Deus em funcionamento. Sabedoria é crer na soberania de Deus na prática, tá bom? Bom dia, Dona Marina, Dona Mãe. Bom dia, Iris e Nilson. E assim nós vamos caminhando com os propósitos de Deus, tá bom? Sabedoria significa então entender nossas vidas confiando nos propósitos de Deus em funcionamento. Deus está trabalhando. As informações gerais já estão na Bíblia e os pontos específicos de cada um que não são revelados só podem ser entendidos à luz da palavra de Deus. Percebe? Então, nós não temos os detalhes, não nos foram revelados detalhes da vida de cada um de nós, mas as informações gerais ali presentes dão sentido a tudo que nós fazemos. E assim nós caminhamos um passo de cada vez, porque o justo viverá pela fé. Tá bom? Espero que isso venha a edificar a sua vida, espero que isso venha a ficar profundo no seu coração, que você medite durante o dia de hoje. O dia está começando, para alguns o dia já está quase no seu 1/3 aí, e nós não sabemos o que tem pela frente. Mas o que nós sabemos é que Deus planejou o dia de hoje para nos conformar à imagem de Cristo. E o povo de Deus diz amém. Amém. Nós vamos crer nisso e viver assim. Então vamos orar? E aí nós terminamos nossa devocional de hoje. Hoje à noite nós seguimos com a palavra pastoral. Aliás, amanhã na palavra pastoral eu vou passar um tempo com os irmãos, às 7h30, se assim Deus permitir, refletindo sobre como nós criamos um ambiente de cuidado e seguro na igreja. Algumas reflexões para construirmos um ambiente seguro na igreja, onde os membros recebem a ajuda espiritual que eles precisam, tá bom? Nas suas lutas, compartilhando suas lutas e recebendo instrução. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque verdades como a de Romanos 8:28 e todo o seu contexto ancoram nossa vida, Senhor, em verdades profundas da Tua Palavra, alicerçadas no Teu caráter, que firmam nossos passos no dia a dia. Abençoe e guarde cada membro da Igreja Batista Maranata, cada um que está ouvindo essa palavra pastoral, essa devocional, a fim de alicerçar seus pés, sua fé, no firme convicção de que o Senhor está agindo. Conceda-nos a graça de respondermos com fé e assim dar sentido às situações específicas que se passam no nosso dia a dia, crendo que o Senhor está nos transformando à imagem de Jesus. Confessamos, Senhor, que muitas vezes a última coisa que queremos é ser parecido com Cristo. Murmuramos, resmungamos, porque queremos nossos desejos satisfeitos e não o Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a cada dia percebamos quão maravilhoso o Senhor é, muito melhor do que os nossos desejos. Mostra-nos, ó Deus, que Jesus é melhor. E assim vamos caminhar com fé, mostrando o Senhor em tudo que fazemos, para a honra e glória do Teu nome. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, Deus abençoe o seu dia. Lembre-se da nossa programação então. Hoje 7h30 tem palavra pastoral, amanhã às 9h tem devocional. Amanhã à noite eu vou estar na palavra pastoral, tratando justamente esse tema de desenvolvermos um ambiente seguro na igreja, a fim de que você receba sempre a ajuda que você precisa. E não sei se vai ser novidade para você, isso às vezes vem pelos pastores, às vezes não, mas sempre vem do Senhor. Sempre vem do Senhor. E é o tema que nós vamos tratar amanhã, tá bom? Então, amém. Deus abençoe você, um excelente dia e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.